Vamos dar continuidade aos nossos estudos, nos prepararmos para as provas bimestrais, que possivelmente serão no final de março, né? Hoje nós temos aqui uma abertura de slide com a criança com símbolo. Você sabe, você consegue identificar esse símbolo aqui de a qual operação pertence? Se você falou subtração, você acertou, certo? Então, o que é subtrair? Qual a ideia de subtrair, né? Quando vocês estavam lá no primeiro ano, se usava o quê? Assim, os desenhozinhos, você tinha uma quantidade, cortava o desenho, pintava o desenhozinho. E agora, estudando a tabuada, como que você conclui que venha a ser subtrair? Então, olha só. Para representar situações em que precisamos descobrir quantos restam, quantos ficaram, quantos faltam, quanto tem ou quantos a menos tem, usamos a operação chamada, né, subtração, uma operação matemática chamada subtração. Essa página aí, onde tem a definição de subtração, né, você está revendo, você encontra na página 120. Na página 120, você encontra a definição de subtração. Então, a subtração é representada pelo sinal de menos, né? Menos, que é esse tracinho aqui. Aquele símbolo que a menininha estava segurando lá na abertura, tá certo? Seu resultado é conhecido como resto ou diferença. O termo da subtração que vem o resultado é chamado de resto ou diferença, que como nós temos, né? Nós temos os demais complementos dos termos. A parte de cima é o minuendo, é o que vai ser tirado dele, né? O subtraindo é o que está tirando, né, do minuendo. E o resultado é resto ou diferença. Então, vamos lá novamente. Termos da subtração. Nós já estudamos os termos da adição, né, que vocês devem lembrar. Nós não vamos falar aqui para não misturar, porque a gente está apresentando agora e você pode confundir um pouco. Então, os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Na página 120 também você vai começar a exercitar a sua atividade. Você vai começar a subtrair, tirar, né? Então, vamos lá. Tem aqui 5 gatinhos, certo? Então, observe as imagens a seguir e descubra que quantidade restou preenchendo a tabela. Então, observa bem a imagem, quantos gatinhos há na imagem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Quantos não estão bebendo água? Os que estão saindo, né? Possivelmente para brincar. Ou já beberam e saíram. 1, 2. Então, tem 5, tirou 2. Quantos gatinhos ficaram bebendo? 1, 2, 3. Quando você consegue visualizar, né, através de imagem, a subtração, é fácil, né? Mas você também tem que encontrar uma estratégia para você calcular sem esse suporte do desenho, né? Sem essa opção do desenho. Então, nós temos os pássaros aqui. Tem um galho. Tem quantos pássaros tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 pássaros. Quantos pássaros estão voando? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estão voando. E o total de pássaros na árvore? 1, 2, 3. Então, conclusão: 8, que é o total de pássaro, menos 5, que é o que estão voando, restou 3 na árvore, certo?
Na página 121, essa atividade nós estamos fazendo junto, né? E eu vou propor depois uma atividade para você fazer em casa. Aí no outro dia eu faço a correção, tá certo? É como se fosse agora uma atividade de classe, nós estamos fazendo juntinho, né? Aí você coloca lá em cima, não é de classe, coloca com a professora, coloca a data, bem direitinho que você está realizando a tarefa. E depois faz a atividade proposta para casa, tá certo? Então, vamos lá. Eu tinha 5 gatinhos, eu resolvi de duas maneiras, tá certo? Eu tinha 5 gatinhos, 3 foram doados, Eu tinha 5 gatinhos, 3 foram doados. Quantos gatinhos sobraram? 2, né? 5 menos 3, 2. 5 menos 3, 2. Tá fazendo uma pergunta. Sempre você vai ter uma pergunta quando você estiver resolvendo algum probleminha. Então, com quantos gatinhos fiquei? Com 2 gatinhos, né? Você ficou com 2 gatinhos, certo? Então, em uma caixa havia 13 bombons. Comi 5. 13 menos 5 é igual a 8, certo? Então, eu tinha 13, tirei, né? Você pode cortar 5 bombons, aí sobrou quanto? 8. A pergunta é, quantos bombons sobraram? 8 bombons, certo? Então, eu respondi, eu fiz a conta, armei a continha e respondi a pergunta, né? Na opção C, ainda na página 221, tem assim, comprei 15 balas, bombons, né? Encontrei um amigo que me pediu algumas balas. Fiquei com 6. Então, ele tinha 15, deu 6 para o amigo. Quantos bombons ficaram? 9, né? Então, 15 menos 6 é igual a 9. 15 menos 6 é igual a 9. Quantas balinhas dei ao meu amigo? Quantas balas dei ao meu amigo? 9 balas. Certo? Então, ainda na página 221, tem umas crianças brincando, né? A brincadeira da cadeira. A gente sabe que na brincadeira da cadeira, nós temos que colocar cadeiras, o número menor do que o número de crianças, que as crianças vão saindo, aquelas que não conseguirem sentar. Essa brincadeira você já conhece, né? Possivelmente vocês até já tenham brincado aqui na escola, os alunos veteranos, né? Então, vamos lá. Nós temos quantas cadeiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 crianças. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 crianças. Então, quantas crianças há na brincadeira? 13, né? Nós acabamos de contar. Quantas cadeiras há na brincadeira? 8. Se fosse para todas as crianças sentarem, quantas cadeiras deveriam ser adicionadas? Então, nós vamos subtrair, né, o número de criança, que é 13, pelo número de cadeira. E eu coloquei aqui os termos também, para vocês já irem se familiarizando com os termos da subtração. Então, nós temos 13 menos 8 é igual a 5. Quais são os termos? Diminuindo, subtraindo, resto ou diferença. Vamos falar sobre o agrupamento, reagrupamentos na subtração. Na página 122, tem um aprender brincando, né? Então, é um texto instrucional que ele ensina a você brincar,
diz o tipo de material, fala como se deve jogar. Então, um texto instrucional, por quê? Porque ele vai lhe ensinar e como brincar. Tem um passo a passo de como você brincar. Então, tem o tabuleiro da página 17, né, lá no nosso material de apoio, onde você vai ter que tem 2 quadros, o A e o B, né? E aqui você vai fazer o que? É uma subtração, né? Então, aqui, tal. Faça dupla com colegas, no caso você vai fazer dupla em casa, vai seguir as orientações e vai usar o quadro A e o quadro B, né? Para fazer a brincadeira, para brincar, usando o passo a passo aqui das orientações, tá certo? Do aprender brincando. E todo o material que você vai encontrar para fazer esse tabuleiro, né? Para usar na brincadeira, né? Com um colega, com um irmão em casa, você vai encontrar no nosso material de apoio da página 17, que seria esse daqui, ó, certo? Lá no finalzinho, né, antes da ficha, depois do dado, né, das plaquinhas que vocês, os cartõezinhos que vocês usaram na parte de operações matemáticas, na página 17 você vai encontrar esse material para você brincar, né, para aprender brincando, certo? Então agora nós vamos fazer uma pequena revisão com a atividade de ideias de adição, que foi um conteúdo que vocês já estudaram, né? Vocês já estão mais familiarizados porque vocês já estudaram. Isso não quer dizer que vocês não tenham visto também subtração, não, porque vocês estudaram também subtração no primeiro ano, né? Ideia de subtração, certo? Então vamos lá. Na página 114, por que eu estou voltando? Porque nós estávamos nesse instante na página 121 e agora nós vamos voltar para a página 114, porque na página 121 nós estávamos explicando o conteúdo do dia, né? Agora nós vamos fazer uma revisão. Nós já trabalhamos com o conteúdo do dia, que é a parte de subtração, e vamos fazer um pouquinho de atividade relacionada à adição que nós já fizemos também, certo? Então essa atividade vocês vão fazer comigo também, aí a de casa você faz lá, depois a gente faz a correção, tá certo? Então, observe as cartas que cada uma das crianças virou, calcule a soma sem utilizar lápis e papel e registre o resultado no quadro. Depois escreva nas linhas quem ganhou cada rodada. Então, você vai usar o quê? Se você não vai usar nem o lápis e nem o papel, você vai usar o que? O seu cálculo mental, tá certo? Então, aqui são os cartõezinhos que o Marcelo tem e aqui é da Jussara. Então, na primeira rodada, o Marcelo tinha 90 mais 40, quantos pontos ele fez? 130 pontos, né? Ele fez 130 pontos. E a Jussara, 70 mais 70, ela formou 140. Então, na primeira rodada, quem venceu foi a Jussara. Por que ela venceu? Porque o número da Jussara é um número maior, certo? Então, na segunda rodada, o Marcelo tirou 50 mais 70. 50 mais 70. Formou 120. A Jussara, 60 mais 20. Fez só 80 pontos, né? Ela conseguiu 80 pontos. Então, o maior número também foi o número do Marcelo, 120. A Jussara ganhou a primeira rodada, que ganhou com 140. E o Marcelo fez 120 pontos, ganhou a segunda rodada. Vamos ver quem ganhou a terceira, porque até agora está empate. Um ganhou a primeira e o outro ganhou a segunda. Na terceira rodada, Marcelo tirou 60 mais
70 fez quanto? 130, né? Fez 130. E a Jussara fez 80 mais 30. A Jussara fez 110. Então, quem ganhou a terceira rodada foi o Marcelo, né? O Marcelo ganhou a terceira rodada. O Marcelo já tem 2 rodadas ganhas. Na quarta rodada, o Marcelo tirou 20 mais 60. O Marcelo fez 80 pontos. E a Jussara tirou 40 mais 90. A Jussara fez quantos pontos? Fez 130 pontos, certo? Então, a Jussara ganhou a quarta rodada. Que conclusão nós podemos tirar? Quem foi? Será que houve um vencedor? O que foi que aconteceu, né? Vamos encontrar quem venceu a primeira. Na terceira questão, nós vamos agora complete as cartas com os números que faltam em cada uma das rodadas. Depois escreva nas linhas quem ganhou. Na questão anterior, nós tínhamos que somar, encontrar o resultado. Aqui nós já temos o resultado. Nós temos que descobrir o número da rodada, certo? O número referente ao cartãozinho que está faltando, certo? Então, na primeira rodada, faltou o segundo cartãozinho, mas nós sabemos que o Marcelo tem 120. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encontrar um número que, somado com 90, dê o resultado, né, da soma, que foi 120. E o da Jussara deu 110. Lembrando que o Marcelo já tinha 90, né? Então, vamos encontrar o número que somado mais 90 dê 120. Esse número encontrado foi o 30. Então, 90 mais 30 é igual a 120. A Jussara já tinha 60, mas o resultado que ela conseguiu, né, na pontuação dela foi 110. Então, qual o número que somado com 60 dá 110? Então, a Jussara tirou uma cartelinha, um cartãozinho com o número 50. 60 mais 50 é igual a 110. Quem venceu a primeira rodada foi o Marcelo, né? Com 10 pontos a mais, porque o Marcelo fez 120. Na segunda rodada, primeiro a cartela que o Marcelo tirou foi o 70. E a Jussara também tirou um 70. Mas o segundo cartãozinho ou cartela que o Marcelo tirou, ele tirou o número 30. Então, formou 70 mais 30, 100. Ele fez 100 pontos. E a Jussara tinha tirado 70, depois ela tirou mais 80. 70 mais 80 é igual a 150. Na terceira rodada, o Marcelo tirou, a segunda carta ele tirou 90 e a Jussara tirou 30, certo? Então, qual foi a carta que eles tiraram primeiro? Então, o Marcelo tirou 60. 60 mais 90 é igual a 150. 90 que a Jussara tirou, mais os 30 que já tinha, fez 120. Então, o Marcelo ganhou a primeira e a terceira rodada e a Jussara ganhou a terceira rodada, né? Com os números maiores de pontos.
Na quarta rodada, o Marcelo tinha 20 da primeira cartela que ele tirou. Aí ele tirou mais uma cartela de 80, ficou 20 mais 80 é igual a 100. 70 mais 20 é igual a 90. Então, o Marcelo ganhou mais uma rodada, certo? Na página 115, vocês vão encontrar um resultado aí, vão tentar descobrir aqui, né? Que é com a lupa na mão. Tem antes lá na parte de cima, tem falando sobre um quadro mágico, é uma curiosidade que é muito interessante você ler, né? Para você resolver, tem tudo a ver essa curiosidade com essa atividade que a gente vai realizar aqui com a lupa na mão, tá certo? Então, analisando aqui, olhando aqui, o que é que nós podemos concluir? Nós vamos encontrar uma soma, né? Então, esses números aqui, eles vão encontrar um resultado. Mas esse resultado é o quê? Né? Esse resultado é a soma dos números que todos vão... A soma vai dar o resultado 15. Olha só que interessante, ó. 4 mais 9. 4 mais 9. 13. 13 mais 2. 15. Né? 15. Já encontramos um resultado 15. 2 mais 7, 9. 9 mais 6, 15. 15 também, olha só. 6 mais 1, 7. 7 mais 8, 15. 8 mais 3, 11. 11 mais 4, 15. Vamos fazer o do meio agora. 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. Então, leia essa curiosidade na parte para saber mais. É muito interessante, tem a ver com a lenda do quadro mágico que fala sobre esse tipo de atividade que nós estamos realizando. Foi uma descoberta, né? Muito interessante para vocês lerem. Tá? Aprender um pouquinho mais sobre essa atividade que nós acabamos de realizar e que vocês vão realizar mais vezes, exercitando, tá certo? No livro. Então, o que aconteceria se mudássemos o número do meio? O resultado não seria 15, né? Então, esse número do meio aqui foi a base para a soma desses números, né? De acordo com o que vocês viram, que eu formei de 1 por 1, né? Nós somássemos e encontrássemos o número 15. Se houvesse uma mudança no número, consequentemente, nós não teríamos o resultado da atividade, que seria o número 15, tá certo? Então, quais são os números das pontas do quadrado? Então, nós temos aqui o número 2, o número 4, o número 8 e o número 6, certo? Nós temos 2, 4, 6 e o número 8. Temos 4 números na ponta, né? Então, esses números são pares ou são ímpares? São números pares. Nós estudamos nas aulas anteriores que todo número terminado com 2, 4, 6 e 8 são números pares, portanto, esses números aí também são números pares. Na página 116, nós vamos trabalhar com reagrupamento na adição, certo? Reagrupamento na adição. Então, vocês têm aí uma criança, né, apontando, né, pensando. Então, você já ficou craque nos cálculos mentais, né? No cálculo mental. Então, agora, cada um de nós vai... embora cada um de nós desenvolva uma estratégia para conseguir fazer cálculo mental, algumas técnicas podem ser usadas. Então, cada pessoa
usa o seu cálculo mental e cria estratégia. Então, nós temos estratégicas diferentes. Mas nós podemos já ter uma que nós podemos usar como base, né? Nós podemos imitar, nós podemos usar como opção, além das que nós já temos. Então, mesmo que o cálculo seja mental, podemos fazer registro para nos ajudar. Então, aqui é uma forma de você calcular mentalmente, registrando, né, a sua estratégia, certo? Então, nós temos aqui o menininho, né, que tem lá em cima 4 mais 3 mais 2, né, que deu o resultado de 9. E tem também o 5 mais 3 mais 1, que também deu 9, certo? Então, nós vamos voltar. Qual foi a estratégia que ele usou aqui, ó? Tá vendo aqui? 5 mais 5 mais 2. Foi o que ele fez aqui. Ele fez o 5 mais 5, colocou 10, né? Deu 10. Mais 2. Então, ele fez aqui, ó, esses dois 5 aqui, ele somou, colocou o resultado aqui, que foi 10. E adicionou, juntou com o número 2. Qual foi o resultado? 12, né? Ele reagrupou, somou, né? Usou uma estratégia para encontrar o resultado da adição. Então, ele fez um reagrupamento na adição. Voltando para a parte de subtração, para vocês fixarem mais os termos da subtração, porque nós já falamos anteriormente, nessa aula mesmo, dos termos da adição e subtração. Nós falamos sobre da subtração e vamos fazer uma revisão agora da adição. Essa criança que está pensando, essa conta aqui é de quê? Será adição? Será subtração? Quais os termos que eu vou usar? Então, nós vamos, para saber se a continha é de adição e subtração, a primeira coisa que nós vamos olhar é o símbolo dela. Então, o símbolo dela está indicando que ela é o quê? Que ela é uma adição. Então, nós vamos adicionar, nós vamos juntar os números. 4 mais 7 é igual a 11. Eu deixei o 1 da unidade aqui e subi com o número 1, né? E subi com o número 1. Então, o 1 que está em cima, que é uma dezena, mais 8, 9, mais 1, 10. Então, eu tenho a primeira parcela, que é o primeiro número que está em cima. Eu tenho a segunda parcela, que é o segundo número, né? O número 17. E eu tenho o resultado, que é a soma, o total. Certo, criancinha? E com relação a esses números, já dá para você identificar, olhando o símbolo, né? Esse aqui é uma subtração, uma adição, uma subtração, outra subtração e uma adição. Vamos subtrair? 3 mais menos 1 é igual a 2. 2 mais 5 é igual a 7. 9 menos 3 é igual a 6. Eu tenho 12, tirei, subtraí 2, fiquei com 10. Eu tinha 10, adicionei, juntei 5, fiquei com 15. Você encontrou esse resultado aí, fez os seus cálculos. Agora vamos para uma curiosidade usando os algarismos romanos, que nós já falamos de 10 em 10, vocês já viram. Nós vamos estudar aos poucos, né? Nós vamos ver aqui uma curiosidade que eu até já falei em sala de aula, quando os meninos estavam nas aulas presenciais, mas aqui vem para todo mundo de uma forma geral, né? Quando uma ou mais letras são escritas à direita de outra,
de valor maior, somamos esses valores. Então, olha só, 5 e o 2, né, formou que número? Número 7. Então, olha só, o 5 representado pelo V, mais o 2 é igual a 7. Então, está à direita o número maior, né? Certo? E o menor estará à esquerda. Então, quando o número maior está à direita, nós somamos. Se fosse o contrário, nós íamos subtrair. Mas nós vamos hoje somar, por quê? Porque o número maior estará à direita. O que é que o V representa? Número 5. Representa o 2. Então, 5 mais 2, 7. O L representa quem? 50, né? Conforme nós estudamos na aula de 10 em 10, aqueles algarismos romanos que foram apresentados. O X é o quê? 40. Por que que nós vamos somar? Porque o número da direita é o número maior. Portanto, 50 mais 10 é igual a 60. 50, 20, 3. 50 mais 20 mais 3 é igual a 73. Que número representa o C? 100. E o X? 10. Então, quanto eu tenho? 100 mais 10 é igual a 110. C mais 10, 20, 30. 100 mais 30 é igual a 130. E esse D representa o quê? Número 500, né? Então, ó, 500 mais o C de 100 é igual a 600. E esse M? 1000, né? 1000 mais 100, 200. Então, eu tenho 1000 mais 200, eu tenho 1200. Não é interessante, gente? Aí aqui eu tenho mais uma vez, né, os algarismos romanos, só que agora eu tenho do número 1 até o número 30. O que foi que eu falei? Do 20, aí eu vou juntando com 1, formei 21. 20 com 2, 22. 20 com 3, 23. 20 com 4, 24. 20 com 5, 25. 20 com 6, 26. 20 com 7, 27. 20 com 8, 28. 20 com 9, 29. E o 20 com o 10, 30, certo? Mas nem sempre nós vamos só pegar o 10 e juntar, não. Quando for no 40, nós já vamos fazer de uma forma diferente, certo? Nós temos aí vários tipos de romanos, né? E eu fico aqui com mais uma aula de matemática. Tchau, até a próxima. Beijo.